Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós estamos nessa tarde de hoje, no dia 1º de abril, trazendo mais um trabalho no retorno aos nossos trabalhos aqui dentro do canal, do podcast Canal Fábio Pires. Então, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem muitíssimo especial e agradecemos aqueles que estão já nos assistindo, aqueles que têm acompanhado também esse trabalho desde o dia 13 de julho. Nossa mensagem é a mensagem número 135 de 1/4, mas essa mensagem é referente ao dia 8/3. Nós estamos atualizando as nossas programações, precisamos atualizar tudo, estamos um pouquinho atrasados, e eu sou muito zeloso nesse sentido de deixar os programas prontos, não é? E a gente vai fazer hoje uma primeira parte sobre o boletim. O tema é o boletim para hoje, onde nós vamos começar a falar de assuntos sobre política, assuntos sobre sociopolítica, sobre nova ordem mundial. Nós vamos agora dedicar mais tempo a esse tipo de assunto, não que nós vamos desprezar os assuntos sobre a religião que nós vimos, né, recentemente, mas nós vamos trabalhar aí assuntos mais pertinentes com relação ao momento que nós estamos vivendo. Então, notícias a partir da página www.espada.eti.br, do site A Espada do Espírito, que você pode acompanhar nesse mesmo site, que são notícias lá do programa The Cutting Edge, um programa muito famoso nos Estados Unidos, desde os anos 90, e que trata sobre os temas da nova ordem mundial, os temas da vinda do anti-Mashiach, e que trata também dos temas a respeito da dominação total, mental, política, social, que esses servos de Satanás estão fazendo no nosso mundo hoje. Nós estamos passando aqui, inclusive, as nossas menções, onde você pode nos encontrar nas redes sociais. Pelo Instagram você pode nos encontrar, e você também, se quiser alguma obra, se desejar ler alguma obra muito importante para a sua Teshuvá, você pode nos encontrar em @livrariakedushá lá pelo Instagram, ok? Agradecemos aos amados irmãos, carinho muito grande que nós temos por todos vocês, vocês sabem disso, aos irmãos que estão já conosco, aqueles que estão participando, podem deixar shalom, podem deixar qualquer mensagem aqui no chat, todos são muito bem-vindos, e sabemos que agradeço também, né? Sabemos que há pessoas que estão orando pelas nossas vidas. Muito obrigado, nós precisamos de muita oração, os trabalhos são muito árduos, a gente precisa aí de força e de força física e espiritual para continuar, tá, irmãos? Não pensem vocês que é fácil, porque não é. Nós estamos aí sozinhos e tentando trabalhar da melhor maneira possível. Aliás, sozinho fisicamente a gente não está, nós estamos com o Eterno sempre, não é? Então isso é muito importante. Vamos fazer uma oração então, porque as nossas mensagens hoje são mensagens muito pertinentes e muito graves, inclusive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Obrigado, Pai de amor. Que o teu nome seja louvado mais uma vez. Te agradecemos imensamente, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações em todos os momentos. Muitos de nós fechamos os nossos olhos e não atentamos aos teus alarmes, aos teus alertas. Por isso que muitos de nós perecemos também. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, perdoa as nossas dívidas contigo. São tantas as nossas dívidas, Pai. Tua palavra diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, que nós possamos, em primeiro lugar, amar a nós mesmos para poder amar ao nosso próximo. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações.
corações. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e nós somos muito gratos por isso. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos para que possamos também amar e cuidar do nosso próximo. Que todas as mensagens que foram passadas por Yeshua, as mensagens da Torá, sejam mensagens que sejam guardadas por nós. Que possamos nos despir, Pai, de todo egoísmo, de toda falta de compreensão, toda falta de atuação para com o próximo, de toda animosidade. Retira de nós toda disputa, retira de nós toda amargura, todo o rancor que nós podemos ter com o nosso próximo, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos imensamente porque o Senhor tem nos perdoado. E eu aqui nesse momento, publicamente, quero te pedir perdão dos meus pecados, Pai, que são muitos. Perdoa-me, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, perante a Yeshua, perante aos nossos Melachim, aos anjos que realizam serviços, trabalhos para as nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, por favor. Perdoa-nos, em nome de Yeshua HaMashiach. Que teu nome seja louvado, Pai, para todos sempre. Ajuda-nos, Pai, por favor, a prosseguir nesse caminho. Se nós cairmos, que possamos levantar, Pai querido. Ajuda-nos, Pai amado. Usa da tua misericórdia, do teu carinho, do teu amor, da tua piedade para conosco. Somos seres fracos e débeis, que temos absolutamente nada para lhe passar, Pai. Só temos que receber de ti, Senhor. Porque se não tivermos uma vida contigo, não seremos absolutamente ninguém. Portanto, nós te pedimos perdão de tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, das nossas fraquezas, dos momentos que nós falhamos. Nós te pedimos perdão, Pai, dos momentos nos quais achamos que somos fortes. E quando nós mais achamos que somos fortes, é que nós verdadeiramente somos fracos. E mostramos que nós não temos nenhum tipo de capacidade se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não nos fortalecer. Eu te peço também fortalecimento para todos aqueles que estão aqui acompanhando este programa. Em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Amém, amém. Que bom, os irmãos estão aparecendo nesse nosso retorno. Era para nós termos voltado no dia 29, irmãos, mas não tivemos condições, tá? Mas estamos muito felizes porque o Eterno tem nos possibilitado estar aqui novamente e estar com os irmãos para que as mensagens sejam continuadas. São mensagens simples, eu acho que a gente muitas das vezes não precisa ficar tendo mensagens tão pomposas assim. Claro, há momentos que a gente vai fazer isso, onde a necessidade pede, né? Mas eu acho que particularmente as pessoas hoje estão precisando de mensagens simples e mensagens as quais possam falar diretamente aos seus corações, pessoas necessitadas, pessoas que nunca ouviram uma palavra em hebraico, nunca ouviram um estudo em hebraico. Claro que não nada contra, mas eu creio que o momento mais oportuno hoje, a maioria das nossas mensagens, se você tem um canal no YouTube, né, que você seja abençoado, inclusive, que você possa estar desperto para mensagens mais simples, porque as pessoas têm necessitado de mensagens que possam ser mais práticas para elas. Entretanto, quanto mais houver estudo, mais vai haver mensagens rebuscadas. Somos partidários também das mensagens rebuscadas. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre as mensagens que nós temos. Mensagem 135, o tema é boletim para hoje. Então o boletim que nós temos vem lá do site espada.eti.br. Boletim de 2/3, agora recentemente em março, 2/3 de 2021, que nós vamos falar mesmo, tá, irmãos? Aqui nós não temos, não dá para fazer críticas. Primeiro eu faço crítica a mim mesmo, que sou um pecador, que sou um fraco, que necessito da misericórdia do Eterno. Isso eu já sei. Todos nós somos, todos vós que estão nos acompanhando também sois,
pecadores necessitados da obra do Eterno. Agora nós vamos falar um pouquinho desse mundo que é comandado por Satanás. Tema 1. Congressista diz enfaticamente que o atual governo americano não tem interesse em obedecer à vontade do Eterno. Então, qual é o resumo da notícia aqui, né? O tema da notícia é esse aqui. A vontade do Eterno não é preocupação para este Congresso. Ele disse, a vontade de Deus não é preocupação para este Congresso. Quem disse isso foi o congressista Jerry Nadler, do Life News, do dia 26/2 de 2021. Por que ele disse isso, né? Por que ele tratou desse ponto e dessa palavra, né? Com essas palavras, e isso é grave, na verdade. Nós todos sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, um congressista norte-americano trazendo o congressista Jerry Nadler, ele certamente é do Partido Republicano, que nós não temos partidarismo sobre esquerda, direita, tá, irmãos? Aqui quem vos fala não defende candidatos, ok? Nós não vamos falar sobre política aqui, vamos falar sobre a situação que está acontecendo ao redor do mundo. E ele a notícia coloca dessa forma. Durante o debate ontem, no caso do dia 1º, a respeito da lei de igualdade, uma medida que criaria o direito de matar bebês em abortos e forçar os americanos a financiar os abortos, os republicanos, atenção, acusaram os democratas de ignorar os valores bíblicos. Um comentário surpreendente do congressista democrata pró-aborto, Jerry Nadler, confirmou que isto é verdadeiro. Ah, então eu me enganei. O congressista Jerry Nadler é do Partido Democrata, não é um republicano, o que é pior ainda. O representante Greg Stoib, republicano da Flórida, aborreceu os democratas quando confirmou que o Eterno criou os meninos e meninas singulares, quando homens ou mulheres afirmam serem capazes de escolher suas próprias identidades sexuais, estão afirmando que Deus, que o Eterno, não sabia o que estava fazendo quando os criou, o congressista disse. Neste ponto, os democratas começaram a ficar irados, em grande parte porque a afirmação do republicano Stoib reconhece que o Eterno é o Criador, bendito e exaltado seja Ele. A vasta maioria dos democratas esquerdistas nestes dias é ateísta e comunista, de modo que eles certamente não concordam que o Eterno criou as crianças para serem um sexo específico. Stoib continuou e seus comentários foram bíblicos. A confusão de gênero que existe em nossa cultura hoje é uma clara rejeição do bom projeto do Criador. Sempre que as leis de uma nação não refletem mais os padrões do Criador, essa nação está em rebelião contra ele e, inevitavelmente, sofrerá as consequências, disse o congressista. Estamos vendo as consequências de rejeitar ao Eterno aqui em nosso país hoje. Fantásticas as palavras desse congressista. Eu acho que o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é uma grande decadência da nação norte-americana. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, as pessoas não estão percebendo isso, irmãos. É que nós estamos vivendo uma derrocada dos Estados Unidos da América em detrimento da palavra do Eterno, isto é, em prejuízo da palavra do Eterno. Então, quando nós falamos em defender a palavra do Eterno, hoje os Estados Unidos, eles não vivem mais isso. Para os irmãos saberem, os Estados Unidos foi, na verdade, colonizado por puritanos, basicamente. Tá? E hoje nós sabemos que a nação norte-americana ela está completamente diferente. Aliás, ela já vinha sendo bombardeada desde os anos 60, desde o movimento hippie. Você pode acompanhar também o nosso trabalho, o satanismo na música rock. E eu posso falar um pouquinho sobre música, porque convivi muito nesse meio, mais de 25 anos nesse meio. E modéstia à parte, esse é um modo de dizer, tá, irmãos? Eu conheço razoavelmente bem de música, então eu passei por vários estilos aí.
E a gente sabe o que foi o movimento hippie, um mentiroso movimento hippie nos Estados Unidos da América, um mentiroso movimento de revolução sexual, um mentiroso movimento dos grupos de rock ingleses. Aí eu falo Beatles, Rolling Stones, The Animals, tantos, The Who, tantos grupos, Jimi Hendrix nos Estados Unidos, Jethro Tull. Aí você pega várias bandas, né, vários grupos. A mentira do movimento de rebeldia dos anos 70, o chamado movimento punk, que era muito pior do que o movimento hippie, o movimento porco, nojento. Então, o que nós temos hoje é uma rebeldia total, que nasceu lá no final dos anos 50, isso veio com James Dean, né, com filmes como Juventude Transviada, o filme do Marlon Brando chamado Johnny, né, The Wild One, né, em inglês, e tudo isso foi gerando um caos mental. Jovens que foram aliciados, jovens que tomaram drogas, jovens que frequentaram os shows de Woodstock, Monterey, que davam drogas para os seus filhos de 3, 4 anos de idade. Isso é uma vergonha, na verdade, e o governo daquele país, o governo norte-americano, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, não deixou que tudo isso acontecesse, porque era plano deles também, né? Poucas pessoas que sabem, os Beatles foram criados principalmente também porque o serviço de inteligência britânico apoiou isso. Já havia testes que eram feitos dentro da música, isso desde os anos 40, já a escola francesa, a escola alemã de música, e modificando a frequência, modificando os hertz, daquilo que o ouvido humano poderia suportar. Então, nós já falamos inclusive, mas vale a pena repetir, se você ler o livro A República de Platão, lá Platão, há mais de 2000 anos atrás, fala que o Estado, isto é, um país, ele pode ser conquistado através da música. E o que nós vivemos nos anos 60? Então, se você viveu os anos 60, se você gosta de toda essa música, eu sugiro que você largue todo esse aliciamento mental, esse aliciamento de Satanás. Então, os irmãos podem... Irmãos, eu fui colecionador de discos, né, tive muita coisa nas minhas mãos, me desfiz de tudo. Os irmãos possam saber, eu tinha mais de 2 carros 0 quilômetro em discos na minha casa. Então, quer dizer, sabe, irmãos, e nós abrimos mão de tudo isso, né, e quem vos fala aqui não é ninguém perfeito. Às vezes as pessoas ficam bravas conosco. Um rapaz veio discutir comigo semana passada e eu falei que as pessoas estão no sono da morte, e incluí ele também, porque eu incluí a mim em primeiro lugar. Aí a pessoa fica brava porque a pessoa não sabe, porque a pessoa não entende. A pessoa, ela tem um pouco domínio do inglês, por exemplo. Eu posso falar porque eu sou professor de inglês, mas isso não significa absolutamente nada. Eu não era professor de inglês há 30 anos atrás, e eu ouvia canções de cunho homossexual, de prostituição, de cunho sobre drogas, um menino que eu era com 11, 12 anos de idade. Então vocês imaginem, né, o que é esse aliciamento. As pessoas ficam bravas, a gente vai continuar falando sobre isso. Você que ouve música popular brasileira, você que ouve o rock, você que ouve o blues é o pai maldito do rock. Então, e tudo isso foi feito desde os anos 10, dos anos 30. O que é o jazz? Uma música com fortíssima conotação sexual, e pessoas, e ex-evangélicos, membros de igreja, né, Etta James, Aretha Franklin, Whitney Houston, que morreu recentemente, Diana Warwick, que uma senhora aí de mais de 80 anos de idade voltou às drogas. Quer dizer, a pessoa não tem condição. Por quê? Porque o mundo que ela vive, o sistema que ela vive, é convidativo para que ela se entorpeça, para que ela decaia espiritualmente. Essas pessoas precisam de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Então a nação norte-americana, ela está doente, irmãos. O American Dream, né, o sonho americano, isso é uma grande mentira. Hoje você vai para Nova York, a cidade está totalmente desolada, e não sei eu o que falo, a grande mídia já fala isso. Então os bastiões aí da nova ordem mundial, essas grandes pessoas que tratam da nova ordem mundial, que estão elevando e tratando da nova ordem mundial a níveis aí, já começa a ficar a níveis insuportáveis, porque as pessoas perdem trabalho, não conseguem mais abrir os seus pequenos comércios. Vão fazer o quê? Vão morrer de fome.
Porque viver de auxílio do governo, isso é esmola, irmãos. As pessoas precisam comer. Um serviço lá, parece que o último presidente conseguiu aprovar um serviço de auxílio de $2.000. Mesmo assim, o que é $2.000 para você por mês lá nos Estados Unidos? É pouco, ainda dá para você sobreviver, mas isso daí é tempo limitado. Então, a nova ordem mundial, esse sistema maldito, maligno de Satanás, de homens e mulheres agenciados por seres sobrenaturais. Não pensem vocês que o que está acontecendo aí está sendo arquetipado. Arquetipado é dominado, controlado por pessoas, não está não, tá, irmãos? Assistam os vídeos do professor Afonso no canal Ciência da Verdade, tudo que ele fala lá, claro, guardado as devidas proporções. Eu tenho algumas coisas, tem uma diferença do que ele fala, às vezes de conceito, às vezes da maneira que é colocada. A gente precisa passar uma informação que tenha conteúdo mesmo, que tenha substância, né, como a gente fala lá em São Paulo, tá, irmãos? Então, passar informações mais ricas em detalhes, isso é importante. Ele está fazendo a análise de um livro, o The Aquarian Conspiracy, um excelente livro, um excelente trabalho que ele está fazendo, que já diz que seres humanos, segundo esta obra, já tinham conchavos com seres sobrenaturais, os famosos Anunnaki, que na verdade são os caídos que geraram os Nephilim, por exemplo, e esses seres, eles subsistiram, eles continuaram até hoje e estão entre nós até hoje. Olha, irmão, eu digo uma coisa, se você for acreditar nisso que eu estou falando ou não, isso não é problema meu. A realidade é esta. Quando Yeshua fala, o mundo jaz no maligno, e quando eu tive a primeira sensação de que aquilo que ele falava era algo sobrenatural, quando no Talmud se fala que Davi matava seres reptilianos, porque o Eterno mandava matar e queimar certas pessoas e certas nações, é porque aqueles não eram seres humanos. Isso é narrado no Talmud, não é narrado na Torá. Aí vem aqueles nossos irmãos e falam assim, não, eu só vou acreditar em tudo aquilo que está marcado na Torá. Então você fica com tudo aquilo que está marcado na Torá, porque tudo aquilo que está marcado na Torá não é o suficiente para a gente saber de certos assuntos, se você não partir para outras obras. E aqui no nosso canal nós vamos falar sobre isso. Nós somos dominados por seres sobrenaturais. Répteis. E espíritos dos Nephilim que morreram sufocados, que vagam, que são os demônios. Esta é a realidade. E é isso que está acontecendo há séculos. O que são as sociedades secretas, se não antissalões, né? São redutos de condicionamento mental desses seres. E é dito nesse livro, The Aquarian Conspiracy, de que os seres humanos já tinham conchavos com esses seres, com esses reptilianos, desde antes do dilúvio. Foram seres humanos que traíram o Criador. Bendito e exaltado seja o seu nome. Que ele tem de misericórdia das nossas vidas, irmãos. Tremendos pecadores que nós somos. Só que as pessoas não acreditam. Então, nós estamos chegando no limiar da volta de Yeshua, e você acha ainda que muitos dos temas que nós analisamos é teoria de conspiração, então, sinceramente, você vai morrer cego. Porque aquilo que não te explicaram nas igrejas, porque os pastores não sabiam, as lideranças não sabiam, porque não pesquisavam, ou porque eles tinham medo, porque fazem parte de um sistema, a igreja evangélica faz parte de um sistema, todas elas fazem parte do sistema, não adianta uma vertente que guarda o sábado falar que eles são a igreja escolhida pelo Eterno, porque não são, eles fazem parte do sistema também, porque a partir do momento que eles pedem para que os seus membros tomem a vacina, entram num contrassenso terrível, injetando algo que não se conhece dentro do corpo. Este é o grande problema, irmãos. Nós estamos cercados. Muitos não vão acordar. Alguns estão acordando agora. Eu acordei 10 anos atrás. Do dia 4 para o dia 5 de novembro de 2010. A força. E preciso ser acordado ainda mais. Preciso negar a mim mesmo. Preciso negar os meus maus pensamentos, meus pensamentos imundos, as minhas atitudes não convincentes com o Eterno. E pedir para que o Eterno tenha de misericórdia das nossas vidas, irmãos. Nós somos seres não dignos nem da misericórdia do Eterno. O Eterno só tem misericórdia por nós porque Ele tem dó de nós, das nossas vidas.
Então a nação norte-americana, ela vive hoje o que eles pediram para viver no final dos anos 50. Todos os presidentes praticamente fazem parte de sociedades secretas. Servem a Satanás, travestido de estudos egípcios, e homens inteligentíssimos. Albert Pike era um homem inteligentíssimo, falava acho que mais de 18 línguas. Muito mais, acho que mais de 30 línguas ele falava. Um dos líderes da Guerra Civil norte-americana. Servo de Satanás. Porque um homem que no seu documento ele fala que o objetivo da ordem a qual ele pertence, que eu não vou falar, vocês já sabem qual é. Que o objetivo da ordem é destronar Adonai, e ele fala no documento dele que Lúcifer é o verdadeiro criador, é o verdadeiro Elohim, que foi injustiçado por Adonai. Ele fala isso no documento dele. Nós vamos esperar o quê de pessoas que servem dentro desta ordem e que tem este homem como um grande líder? Não vamos esperar nada, apenas mentiras. Vamos continuar. O congressista disse: estamos vendo as consequências de rejeitar o Eterno aqui em nosso país hoje. Mas então o comandante Jerry Nadler soltou uma bomba retórica, orgulhosa e arrogante, que o Eterno não vai ignorar. Aquilo que, abre aspas, aquilo que alguma tradição religiosa descreve como vontade do Eterno não é da conta desse congresso, ele admitiu. Nadler está dizendo que descrê totalmente do Elohim da Bíblia, e que pode fácil e soberbamente colocar de qualquer lado preceito da vontade do Eterno da mesma forma como alguém repeliria um mosquito da sua frente. Posso imaginar o rei Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, como conhecemos em português, orgulhando-se com a palavra ainda em sua boca quando o julgamento do Eterno caiu sobre ele. Falou o rei em Daniel capítulo 4, versos 30 a 32. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Você pode pegar mais essa informação em Daniel capítulo 4, que eu falei do verso 30 até o verso 32. Então a nação norte-americana está embebedada na própria embriaguez que ela criou. Ou vamos colocar de uma outra maneira, ela está embebedada no próprio vômito que eles fizeram, porque eles não foram colonizados por pessoas más. Eram pessoas tementes ao Eterno, ainda que existisse o joio no meio do trigo. Porque havia homens de sociedades secretas, já, assim como é dito que os 2 fundadores de uma grande vertente aqui protestante pentecostal no Brasil pertenciam a uma sociedade secreta. O Eterno não aceita isso, irmãos. O Eterno não aceita blasfêmias por seu nome. O Eterno não aceita que se sirva a 2 deuses, que se sirva a Baal, Baphomet, e que se sirva a ele. O Eterno não aceita isso, e eu vou falar com relação a isso. Aqui no meu canal, um canal pequeníssimo de 4.000 pessoas, você acha que eu estou preocupado, irmãos, com alguma coisa com relação àquilo que eu não possa supostamente dizer? Não é Satanás, não são as forças do Geinon que vão nos impedir. Não é homem, não é mulher que vão nos impedir de falar verdades. Então, se você não sabe o que se chama de aliens, alienígenas, prestem bem atenção, de uma vez por todas, os irmãos, que as 22 pessoas que estão nos ouvindo, eu falei que a mensagem vai ser uma mensagem de alerta, e precisamos falar sobre esse tipo de mensagem, meus amados irmãos. Esses países, Estados Unidos, Canadá, um político muito influente canadense há anos atrás falou sobre o relacionamento
do governo canadense com seres extraterrestres. A Rússia, a França, a Inglaterra, muito provavelmente a China, o Japão também, a Rússia já tem isso. Eles têm ligações com seres extraterrenos, que são nada mais nada menos que demônios, irmãos. São anjos caídos, que eles chamam de alienígenas Greys, que é uma lá das 49 raças, e tudo essa mentira da ufologia. Existe muita mentira na ufologia. Mas se você perguntar, Moura, Fábio, você crê que existam outros seres? Eu vou dizer, sim, eu creio. Mas não esses seres que nos são apresentados. Com pele pegajosa e olhos de rã. Essas são as rãs que são descritas no livro de Apocalipse, irmãos. Nós não somos idiotas. E essa grande operação do erro, que muito provavelmente será essa grande aparição de seres alienígenas, o que está pipocando no céu todos os dias, nunca talvez se viu, desde os primeiros registros das chamadas naves espaciais antes do dilúvio e pós-dilúvio. Talvez nesse momento nunca se viu tantas aparições. Nos céus, ontem houve uma aparição seríssima no céu de Montevidéu, no Uruguai. Semana passada na Argentina, no Brasil aparece toda semana pessoas relatando, tirando fotos. Irmãos, ou as pessoas elas vão acordar ou elas vão ser enganadas, porque muitas delas querem ser enganadas. Então, se elas querem ser enganadas, o que nós podemos fazer? Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E aqui quem vos fala, mais uma vez que eu digo, eu sou muito repetitivo, né? Acho que eu até canso as pessoas por ser repetitivo. Peço perdão aos irmãos, tá, queridos? Mas quem vos fala aqui não é nenhum dono da verdade, tá, irmãos? Não sou dono da verdade de nada. Em primeiro lugar, eu preciso corrigir a mim mesmo. Eu tenho uma dívida com o Eterno. Mas as pessoas estão sendo manipuladas pela televisão. Desde que a televisão foi feita, nos anos 30, já eram manipuladas pelo rádio. Manipuladas pela internet, desde a primeira aparição da internet aqui no Brasil, 94, 95, acho que 93 já tinha, Estados Unidos, finalzinho dos anos 80. Então, irmãos, nós estamos vivendo em tempos tenebrosos. E querem inocular algo no teu corpo, e você vai deixar o que você nem sabe o que existe, você vai deixar, você vai se permitir ser inoculado, injetado, irmãos. Por favor, irmãos, tenham a santa paciência, tenham temor pelas suas vidas. Líderes, pastores, com medo de falar a verdade, é uma vergonha, um ato vergonhoso. Medo do quê? De YouTube derrubar canal? Por favor, isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha isso. Derrubou um cara, você faz outro. E aqui ninguém está ofendendo ninguém. Faça e passe a tua mensagem de uma maneira criteriosa, com ética. É o que nós precisamos fazer. E não é pelo fato de eu ter falado sobre membros de sociedades secretas, eu conheci alguns na minha vida. Dei aula para alguns na minha vida. São pessoas dignas de carinho, respeito e de amor. Porque é isso que o Eterno tem por essas pessoas. Se eles vão se arrepender depois ou não, são outros 500. Ninguém aqui está pregando ódio, irmãos. E ninguém que está pregando nada contra essas pessoas. São seres humanos como qualquer um, mas que fizeram as suas escolhas e não conhecem a Yeshua HaMashiach, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não são menos merecedores do Olam Rabá do que nós. Vamos entender isso, irmãos. De uma vez por todas. Criticar, mostrar um cenário é uma coisa. Você ir contra essas pessoas é completamente diferente. Que eu digo, o irmão José Renato Pedrosa. O Dr. Pedrosa é uma pessoa fantástica, irmãos. Acompanhem, vejam o canal dele, mas de anos atrás. De 8, 10 anos atrás, a preciosidade das informações que ele tem. Ele era um homem que distribuía panfletos nos anos 80, que já falavam sobre nova ordem mundial,
tantos temas que as pessoas sequer sonhavam. E ele já sabia de tudo isso que eu estou falando agora, e ele dá um banho de conhecimento em mim, inclusive eu com quase 48 anos de idade. Ex-membro de sociedade secreta. Um homem com um trabalho glorioso. Ele é cristão, tá? E daí? Tem as suas limitações. O que importa, irmãos? Ele crê no mesmo Elohim que eu. Crê no mesmo Messias que eu. Então isso é muito importante. Nós usarmos o bom senso e saber que há pessoas que estão alertando a tantas outras pessoas nas ruas, nas rádios, e que se existe um movimento da nova era, um movimento satânico, porque o movimento da nova era, ele é um movimento satânico, da chamada era de Aquários, sendo preparado já no século XX, desde o final dos anos 40, por Aleister Crowley, que morreu em 47, os Beatles fizeram uma música para ele no álbum Sgt. Pepper's, o Aleister Crowley, que é responsável por toda essa malignidade que nós vivemos no século XX, que ele fazia todos os tipos de rituais possíveis, nasceu no século XIX, morreu em 47. O Fernando Pessoa, o grande poeta português, era seguidor dele. E aí? Poxa, que legal, né? As pessoas gostam muito dos poemas do Fernando Pessoa. Satanista, ao que tudo indica, segundo os estudos que eu tive. Os Beatles mexiam também com satanismo. Rolling Stones também mexiam com satanismo. E todos esses grandes da música pop, que eu nem vou falar o nome, vocês já sabem. A música pop se tornou um antro de satanismo. Antes era o rock que era o antro de satanismo. O rock foi deixado de lado. Aí o mainstream, né, o segmento musical, da mídia musical, cresceu tanto com a música pop. Onde se injeta dinheiro, claro, né? O rock fala menos do que a música pop hoje. E satanistas fazem parte disso. E você pode estar deixando o teu filho ouvir esse tipo de música, ter esse tipo de malignidade. Portanto, no primeiro boletim que nós estamos fazendo hoje, os Estados Unidos da América estão imersos não mais na vontade do Eterno. Isso não sou eu que falo. A vontade do Eterno não é preocupação para este Congresso, diz o congressista Jerry Nadler. E ele falou certo, porque é aquilo que ele defende. Infelizmente, eu talvez tenha até feito uma confusão aqui. Ele, como um democrata, eu achava que ele fosse um republicano, depois me corrija aqui agora. Ele é o democrata contra as coisas do Eterno, tá, irmãos? Então, os Estados Unidos da América se encontram numa situação de terror. Terror hoje, irmãos. Que vai desde a manipulação do MK Ultra, que foi feito na Segunda Guerra Mundial, e passou depois por cientistas alemães que foram retirados da Alemanha e foram divididos. Uma parte vai para os Estados Unidos, outra parte vai para a Rússia, para desenvolverem, continuarem a desenvolver as teorias do nazismo nesses dois países. Com experimentos, com discursos, com mensagens preditivas, com mensagens subliminares que já existiam nos desenhos animados desde os anos 10, desde os anos 20. É o que nós vivemos hoje, irmãos. Você achava bonito, né? Filmes, Star Wars, E.T., tantos outros filmes aí. Hoje essa ficção, essa realidade da ficção científica está se voltando contra nós. Porque um grande laboratório norte-americano que faz esses cães robôs, e fazem uns robôs, essas máquinas vão se voltar contra nós. Nós não temos força contra esses seres. Uma das grandes blasfêmias do homem foi atuar como criador também. Assistam um filme Metrópolis, de Fritz Lang. Vocês vão observar, o homem tem aquela ideia de criar. O próprio Frankenstein também, de Mary Shelley. A criação. O homem sonha em criar. Nós não estamos lendo com leigos, tá, irmãos? Eu não sou leigo. E a mesma forma que eu estou colocando aqui,
em temas de boletim sobre o que nós estamos passando no mundo atual, aquilo que eu coloco na religião. Se alguém vier contestar, conteste, mas de uma forma muito bem contestada. Mostre de um discurso muito forte, porque o que nós estamos vivendo hoje é a realização, a consequência de toda uma manipulação que você achava que era glamourosa lá com os filmes de Hollywood. Nós fomos enganados. E é melhor você abrir os olhos, e é melhor você modificar a sua vida. É melhor começarmos a termos temor ao Eterno. Eu não tenho todo o temor ao Eterno que eu deveria ter. Ninguém tem, irmãos. Nenhum de nós tem. E aquele que diz que já está salvo, está cometendo um terrível engano. Ninguém sabe se está salvo. Nós cremos na palavra do Eterno, cremos no testemunho de Yeshua. Pedimos ao Eterno que tenha de misericórdia de nós. Muito obrigado, meus irmãos. Essa foi a mensagem número 135 de 1/4, hoje, referente ao dia 8/3. Resgatamos esta mensagem da página espada.eti.br. O nosso tema hoje foi boletim para hoje. Nós vamos continuar. Vamos fazer outros boletins. Talvez a gente venha com uma outra mensagem hoje, tá, irmãos? Não estou prometendo, talvez. Amanhã, o Eterno nos dando forças, voltaremos com mais mensagens. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach e que esta mensagem possa ter falado aos vossos corações. Lembrem-se, nós fomos enganados. Hollywood nos enganou. Todo o comércio nos enganou. Todo o consumismo nos enganou. Cuidado, irmãos, saiam disso enquanto há tempo. Saiam disso enquanto há tempo. Porque o status quo, o mainstream, a nova ordem mundial que já estava sendo preparada e as pessoas achavam que estava adormecida, ela nunca adormeceu. Ela estava trabalhando no silêncio para hoje fazer aquilo que vocês estão vendo. Pessoas que estão sendo presas porque querem trabalhar. Uma doença que foi gerada para que pessoas viessem para serem totalitárias em nossas vidas. Nosso país corre um grandiosíssimo risco, inclusive. E aqui não defendo governos. Os nossos governos também estão com o rabo preso com as sociedades secretas, isso nós sabemos disso. Todos os governos estão. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Repassem essa mensagem para outras pessoas. Repassem essa mensagem para outros canais ou outras pessoas que possam divulgar esse trabalho, esse tipo de mensagem. Se não houver interesse, agradecemos ao Eterno da mesma forma. Um grande abraço, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.